Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai para mais um Sincerão da Galera, aquele vídeo que a gente reage aos comentários de vocês sobre o último show. E nesse vídeo, a gente vai reagir aos comentários de vocês sobre o último Friday Night SmackDown, onde a gente vai estar conversando um pouquinho sobre diversos assuntos que aconteceram nesse último show. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre tudo o que aconteceu no SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque de repente você apareceu nele. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o Royal Rumble. Faltam menos de 200, cara. A gente tá chegando lá e a gente conta com a sua inscrição para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando do SmackDown do dia 16 de janeiro de 2026. E a gente começa com Danilo, que traz um comentário muito legal sobre o iniciozinho do show, né? Ele vai dizer o seguinte: eu adorei essa promo do Drew. O engraçado foi ele mandando o público agradecer a ele e eles agradecendo. E foi muito legal ver ele emocionado na entrada. Olha, realmente foi muito legal ver o Drew. Ele, como eu disse na live, eu disse no vídeo, no resumo do show, foi a primeira vez na carreira do Drew que ele entrou numa arena lotada com o campeonato mundial da WWE. Nas duas primeiras vezes que ele foi campeão mundial, ele foi na época da pandemia. O primeiro título foi no Performance Center, todo lacrado. Na segunda vez foi foi no Thunderdome, com as telas que as pessoas assistiam de casa o show. E a terceira vez foi na WrestleMania, naquele título que ele ganhou e ele perdeu 5 minutos depois. Então essa foi a primeira vez, a primeira oportunidade que ele teve de entrar numa arena e receber a adulação do público. E para melhorar a situação, a primeira oportunidade que ele teve de ele entrar na arena com o público vibrando foi na sua terra natal, no Reino Unido. Lembrando que ele é escocês, né? Não foi na Escócia, né? A primeira aparição que ele teve em público foi na Escócia, né? Foi num live show que aconteceu em Glasgow, foi na terra natal dele mesmo. Mas agora foi em Londres e assim, a recepção do público não podia ter sido melhor. E a promo dele realmente foi muito legal, né? Primeiro, ele quebrou a personagem, né? Ele foi pra galera, foi muito legal isso, foi bem no iniciozinho. E depois ele começou a promo falando da luta dele e tudo mais, tal, e depois ele virou a promo se voltando contra o público e mandando todo mundo se ferrar. Então, assim, foi muito legal. A forma como ele falou para o público agradecer a ele, ele agradecia a ele por ele ter conquistado o campeonato, e o público falou obrigado, Drew, e aí depois ele fez tipo assim, não é possível, né? Vocês são muito bobos, né? São muito manipuláveis. Então, assim, cara, o Drew é sensacional assim, eu espero mesmo que a WWE invista nele. As notícias que estão vindo da gringa é que a WWE mudou os planos para WrestleMania, então a ideia de Cody Rhodes e Roman Reigns pelo campeonato indiscutível da WWE foi pro espaço e parece que agora o Drew vai manter o título até a WrestleMania. Eu tô aqui, ó, torcendo para que eles deem um title reign decente para ele, que ele possa pelo menos aproveitar durante alguns meses, vindo e trazendo o cinturão, né, para as arenas e desfrutando da adulação. Eu acho que vai acabar rolando um face turn nessa história, cara, porque o público quer torcer pelo Drew. E não, ninguém teve essa oportunidade. A única oportunidade que eles tiveram de ver o Drew sendo campeão ao vivo foi na WrestleMania e agora. E na WrestleMania ele perdeu 5 minutos depois. Então eu acho que a WWE vai dar uma sentida como é que vai ser esse title reign do Drew, pra ver como é que vão ficar as coisas, mas eu acho que vai dar bom. Tá? Tem gente falando que ele vai ser um campeão por curto prazo, mas eu acho que vai dar bom. Talvez a WWE surpreenda a gente aí com esse title reign do Drew. Agora vamos falar sobre o Carmelo Reis, né? O Nobuyuki chegou e disse o seguinte: que luta foi aquela do Carmelo contra o Slater? Desde que ele ganhou o título, anda fazendo lutas incrivelmente boas. Tem um baita potencial para subir, ainda mais se a WWE alavancá-lo, ainda mais nesses desafios Open Challenge que podem perder o título a qualquer momento, deixando o resultado dos combates mais impactantes e previsíveis. Olha, eu vou trazer uma opinião impopular aqui. Eu acho que até tem um outro comentário sobre isso. Eu vou procurar aqui, vou ver se eu encontro, se eu cheguei a pescar esse comentário. Aqui. O Rafael, ele trouxe um comentário também sobre esse US Open Challenge e emula um pouco o meu pensamento. Eu vou dizer, ele diz o seguinte:
Sou minoria, mas estou começando a achar que esse desafio aberto está sendo só uma muleta para não desenvolver nenhuma história. Vai ficar sempre isso? As lutas são legais, mas estou sentindo falta de alguma história em volta do cinturão. Pois é. Então, é interessante porque quando a gente viu primeiro a história do US Open Challenge com o Sami Zayn, foi uma história legal. A gente trouxe de volta aquela história que o John Cena defendia o título contra todo mundo e dava oportunidade para novos lutadores de aparecerem no main roster. O Sami Zayn trouxe isso como veterano. Fez isso até o Ilya Dragunov aparecer. O Ilya Dragunov, então, transformou o US Open Challenge, né? Ele melhorou, né? Trazendo lutas excepcionais, não que o Sami Zayn não fizesse, mas ele trouxe lutas excepcionais para lutar pelo campeonato dos Estados Unidos, e ele fez isso até enfrentar o Carmelo Reis. E agora, o US Open Challenge com o Carmelo Reis, ele começou a ser transformado num display. Nós vamos mostrar para todo mundo que o Carmelo Reis é um lutador excepcional e vamos entregar lutas boas toda semana. E assim, no começo, tava muito legal de ver. Poxa, a gente tem pelo menos a garantia de que uma vez por semana a gente vai ter uma luta muito boa no SmackDown. E a gente vai ter a oportunidade de ver vários lutadores aparecendo e tendo a oportunidade de mostrar que são talentosos contra os campeões dos Estados Unidos. Mas neste ponto, eu tô com o Felipe. Tá começando a parecer que a WWE está se acomodando com essa divisão. Eles estão simplesmente dizendo o seguinte: olha, vamos nos concentrar nas histórias dos outros títulos e nas outras histórias. E com relação ao título dos Estados Unidos, vamos simplesmente pegar um excelente lutador para lutar contra o campeão e vamos marcar a luta, porque isso vai ser suficiente. E por mais que a gente esteja vendo o campeonato dos Estados Unidos sendo defendido e sendo uma title reign legal, isso está começando a ser muito repetitivo. Por melhor que seja, tá faltando uma história. Quando a gente teve o Ilya Dragunov se engalfiando ali com o Tommaso Ciampa, aquela história tornou o title reign do Ilya Dragunov mais legal, mais interessante. Por quê? Porque agora você tinha alguém que estava tentando enfrentar o Dragunov pelo título e não estava conseguindo. Aquela história foi legal e trouxe um algo a mais pro title reign do Dragunov. E infelizmente agora o Tommaso Ciampa aparentemente não vai renovar com a WWE. O Johnny Gargano vai ficar sozinho, né? Então eu acho que se a WWE quisesse dar uma pimentada nesse US Open Challenge, eles deviam fazer algo semelhante, pegar um Rio que tá tentando chegar para poder pegar o Open Challenge e não consegue. Eu acho que faria muito bem para o Carmelo Reis e para o Campeonato dos Estados Unidos. Eu começando a achar que a WWE realmente se acomodou nas histórias desse cinturão e eu espero que eles mudem isso. Tá? Não tem problema você fazer o US Open Challenge toda semana, mas seria legal se tivesse alguém que tivesse ali nas sombras. Tá? Tem o Tamatonga, que tá aparecendo de vez em quando, encarando o campeão e tudo mais, e falando algumas coisas. E tem a história do Shinsuke Nakamura, que tá ali cercando ele. Aliás, é interessante que saiu. Eu fui procurar, né? Durante o SmackDown, teve um momento que o Tamatonga foi encarar o Shinsuke Nakamura e o Shinsuke Nakamura falou com ele em japonês. E aí é interessante porque eu fui caçar a tradução dessa fala do Shinsuke Nakamura para o português, né? Porque ele falou em japonês e não teve legenda. E aí eu encontrei. Tá? Teve um camarada que traduziu para o inglês, eu vou traduzir para vocês em português. Diz o seguinte: as pessoas mudam para melhor ou pior. Tamatonga, você foi o último, ou seja, você melhorou para pior. Você está muito diferente de quando você estava no Japão. Você vai entender eventualmente. Você não pode dizer quem são os seus verdadeiros aliados aqui, nem mesmo a sua própria família. Então a gente está vendo que, na verdade, em japonês, de uma forma que outros não entendam, principalmente o Solo Sikoa, o Shinsuke Nakamura está dizendo pro Tamatonga o seguinte: olha, você não confia naqueles caras não. Isso pode acabar levando a uma separação do Tamatonga dos MFTs, uma aliança com o Shinsuke Nakamura e uma storyline envolvendo o Campeonato dos Estados Unidos. Então, isso é o tipo de coisa que é interessante da gente ver.
tá? É o tipo de situação que deveria estar envolvendo o Carmelo Reis e deveria estar dando uma pimentada no reinado dele como campeão dos Estados Unidos. Vamos ver o que a WWE vai fazer, mas eu acho que tem muita coisa interessante aí para ser explorada e assim, eu sei que o Carmelo Reis ele estava muito nerfado como vilão, tá muito legal de ver ele lutando e fazendo lutas sensacionais, mas a WWE precisa dar uma pimentada com certeza para ontem nesse campeonato dos Estados Unidos, senão essa história do US Impact Challenge vai começar a ser repetitivo, porque os mesmos lutadores vão enfrentar o campeão e vão acabar perdendo, e isso vai parecer meio esquisito. O Chris Wrestler agora ele traz um comentário sobre o Jacob Fatu e o fato do Jacob estar atacando todo mundo, né? E eu comentei sobre isso no vídeo resumo. Ele diz o seguinte: o bordão do Jacob é all gas, no breaks. Ele é o explosivo, fim desencapado. Encostou, leva choque. Veio atrás do Drew, o Corey atrapalhou. Acho que ele só não gostou de ser interrompido. É como se a central de comando do Jacob tivesse o só raiva. Aquele personagem que solta fogo pela cabeça indivertidamente. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que a análise do Chris foi sensacional, até porque eu sou fã dos desenhos do Divertidamente. Aliás, uma coisa que vocês não sabem é que eu gosto muito de desenho, tá? De filmes de animação. E o Divertidamente é um dos filmes que eu mais gosto porque ele mistura um pouco de psicologia e tudo mais. Então ele é um filme que é muito legal, tanto para crianças quanto para adultos. Eu entendo o comentário do Chris de que o Jacob ele tem um fio desencapado, mas eu ainda não consigo entender o porquê que ele atacou o Cody Rhodes do jeito que ele atacou. Tá? Eu acho que tá faltando a WWE explicar, né, dar uma motivação pro Jacob estar atacando o Corey desse jeito. Eu acho que, assim, só porque o Jacob, o Corey pegou no ombro dele, só porque o Corey falou o nome dele, sabe? Cara, não rola pra mim. Eu acho que devia ter algo mais, sabe? Eu acho que não é difícil você trazer uma explicação pra isso. É só revelar quem diabos atacou o Jacob Fatu. Se você revela quem atacou o Jacob Fatu, você consegue resolver a situação. Poderia a WWE mostrar uma caça do Jacob pela informação de quem atacou ele. Dele ficar na dúvida. Olha, eu tô na dúvida se foi o Drew, se foi o Corey, se foi o Roman, se foi o Kit Wilson, não interessa. Eu tô aqui atrás de quem me atacou. Ele poderia até estar estraçalhando todo mundo nos bastidores. Eu acho que seria uma história muito mais interessante do que isso que tá acontecendo, sabe? Eu acho que. Eu acho que a WWE tá falhando bastante nesse booking aí do Jacob Fatu. E por mais que tenha gente falando que ele vai fazer uma luta na WrestleMania e tudo mais, por esse campeonato indiscutível da WWE, eu não sei, rapaz, eu não sei. Eu tô um pouco preocupado com essa situação, tá? Eu tô um pouco preocupado com essa situação e acho que a gente vai ter que aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa história, mas eu tô preocupado, eu tô preocupado. Por exemplo, o Debate Wrestling ele traz uma opinião sobre quem atacou o Jacob. Ele diz o seguinte: não duvido a heel turn do Randy Orton vir da revelação de que ele quem atacou o Jacob Fatu. Por qual motivo? Não sei, mas geralmente quando isso acontece, revelam que foi um face quem atacou. Igual a Naomi sendo quem atacou a Jade Cargill. Pode até ser o Corey, mas é ainda mais difícil explicar o porquê de ter sido ele. Pois é, eu acho que, assim, o óbvio seria o Drew. Tá? E se fosse pra confirmar que é o Drew, beleza. Confirma que é o Drew. Entendeu? Faz o Jacob só atacar o Drew. E aí, pelo menos faz o seguinte: na luta, eles poderiam ter feito de uma forma em que o Corey e o Jacob tivessem se engalfinhado, e não o Jacob simplesmente estraçalhar o Corey do jeito que fez. Entendeu? Poderiam ter feito, pô, o Jacob ataca o Corey sente, ele se irrita, vai pra cima do Jacob, e isso inicia a rivalidade entre eles, o Drew aproveita e escapa. Eu acho que a forma como o final da luta aconteceu acabou atrapalhando um pouquinho a história futura, entendeu? É... assim, poderiam ter feito dessa forma. Como o negócio tá assim, meio mal construído, né? O final da luta do Drew deu a entender que o Jacob achou que foi o Corey, porque assim, pelo menos nada justifica a forma que ele atacou. Eu vou insistir, nada justifica a forma como o Jacob atacou o Corey. Não acho que a história de ele ser fio desencapado
justificaria isso. Não acho mesmo, tá? Mas enfim, essa é uma opinião minha, tá? E eu entendo a opinião de quem pensa que isso faz parte da persona dele, eu entendo perfeitamente, tá? E é até plausível a explicação, mas eu não engulo. Então, eu acho que nessa história, a gente ver a questão de quem atacou o Jacob e poder ser alguém virando o rio, poderia ser interessante. Mas tanto assim, se você for parar pra pensar, nem o Randy Orton nem o Cody Rhodes fazem sentido de ter atacado o Jacob. Nenhum dos dois. Não faz sentido nenhum, sabe? O Cody não tinha motivo pra atacar o Jacob. O Randy não tinha motivo pra atacar o Jacob. O Drew tinha motivo pra atacar o Jacob, porque o Drew tava indo pro título mundial e o Jacob começou a se meter no caminho dele, né? E antes do ataque, o Jacob já tinha se engalfinhado com o Drew. Então tava parecendo que o Jacob ia ser levado. Então, assim, sei lá, cara, essa história tá muito esquisita, tá? Agora a gente tem um comentário aqui, aliás, dois comentários, que falam um pouquinho de um fenômeno que aconteceu nesse show, tá? Que, ao contrário do ano passado e tudo mais, foi o primeiro show em muito tempo na WWE que a gente teve 7 lutas num show semanal. Isso não é comum, nem em PLE a gente ter visto isso, tá? Acho que os shows que tiveram 7 lutas por show no ano passado foram o SummerSlam e o WrestleMania, só pra vocês terem uma ideia. E foi a primeira vez em muito tempo que um SmackDown teve 7 lutas. Eu não me lembro da última vez que um SmackDown teve 7 lutas. E antes que alguém já fale, eu sei que a IW bota 7 lutas por show. Não precisa falar, tá bom? O que importa aqui é o SmackDown. A gente tá falando do SmackDown. Não vem falar da IW aqui não, tá? Então, enfim, nesse caso aqui, nós tivemos dois comentários que meio que conversam, que eu queria trazer aqui um diálogo sobre o assunto. O Rafael ele diz o seguinte: prefiro sempre que tenham mais lutas mesmo, com tempo reduzido, que poucas com muito tempo. As lutas longas têm que ser em PLAs, ou no máximo um main event do show. Já o Ilya Dragunov diz o seguinte: esse main event me decepcionou. Quando foi anunciada essa luta na semana passada, eu fiquei empolgado e até comentei na live que seria a luta do ano. A luta foi boa, mas eu me decepcionei porque esperava algo muito melhor. Dragunov vs Semi no US Open Challenge foi a minha luta do ano. Foi até lá onde conhecia o Dragunov. Enfim, meu sentimento foi o mesmo de quem viu Okada e Omega no All-In. Esperava 1000 estrelas e recebi 4. Expectativa é uma droga. Bom, por que eu botei os dois comentários para conversarem? Porque a sensação de Ilya Dragunov é a mesma do que a minha, né? E a razão pelo qual a luta do main event desse SmackDown, do Dragunov e do Semi, foi pior do que a luta do US Open Challenge, foi por causa do tempo. A luta do Semi e do Dragunov no US Open Challenge teve 19 minutos, enquanto essa teve apenas 13, com apenas 9 sendo exibidos na gravação, que foi o meu caso, eu assisti gravado, tá? Não é que a luta foi ruim, ela teve 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos, inclusive foi a nota que outras pessoas na gringa deram, tá? Muita gente gostou da luta, mas não foi a luta que poderia ter sido. E essa luta ela foi curta justamente pelo fato de que eles botaram 7 lutas no show. Ok, e uma delas, que foi a Chelsea Green e Jordynne Grace, foi um squash, e que o The Miz e o Randy Orton, que lutaram na primeira luta do show, teve só 5 minutos. Mas a verdade é que tanta luta entulhada, com tanto comercial e com tanta história de bastidores, acabou fazendo com que o main event ficasse um pouco sacrificado. Mas eu vou concordar com o Rafael de que eu prefiro um show desse, que você tem 7 lutas, em que as storylines são desenvolvidas no ringue, do que ter um show com 4 lutas, com storylines sendo desenvolvidas apenas nos bastidores e com um monte de comercial. E no final das contas você correu o risco de, entre essas 4 lutas, 2 serem ruins, que tá acontecendo ultimamente no Monday Night Raw. Então, quando a gente observa isso, eu confesso que eu gostei da história de ter tido tanta luta no SmackDown. Não sei se vai se repetir, eu acho que teve muita luta por causa do torneio do Fatal 4-Way, aliás, eu tenho certeza que foi por conta disso. Mas eu gostei dessa estrutura de show com lutas um pouco menores para preservar um pouco as boas lutas para os main events e também para os PLEs, como disse o Rafael. E aqui, nesse caso, o que eu teria feito, né, teria sido, de repente, tirado um pouquinho o tempo de algum comercial, de alguma promo de bastidores, para ter dado mais 5 minutinhos para essa luta do Semi e do Dragunov. Se essa luta tivesse tido no mesmo tempo da luta do US Open Challenge, em vez de ter tido 13 minutos, tivesse tido, de repente, 18, 19 minutos,
essa luta teria passado de 4 estrelas e esse show teria sido acima de nota 8, teria sido provavelmente 8,5, porque teria entregue 2 lutas 4 estrelas. Então, eu acho que, assim, a WWE tá no caminho certo com relação ao SmackDown. O SmackDown explodiu nesse ano de 2026 e tem talentos novos, tem fields novas. As únicas divisões que estão ainda uma draga no SmackDown são as divisões simples femininas, tanto do campeonato da WWE quanto do campeonato dos Estados Unidos, mas pelo menos as histórias estão se desenvolvendo, estão tendo tempo para se desenvolver. Então, mais um efeito colateral desse SmackDown de 3 horas que eu confesso que está sendo interessante. Agora, o Normal ele vai fazer um comentário sobre o Leon Slater, né? E essa renovação que a WWE está passando, que a gente está vendo muito no SmackDown. Ele diz o seguinte: Leon Slater aparecendo no SmackDown, ignorando as implicações disso, foi sensacional. O pessoal reclama que a WWE faz uma renovação forçada, mas cara, olha só os talentos novos que estão por aí, só esperando um tempo na programação para brilhar. E definitivamente o US Open Challenge provavelmente é a melhor coisa que tem acontecido, não por história, mas sim por essas lutas incríveis de lutadores que pareciam deslocados no card. Bom, o Normal falou sobre essa questão das histórias, né, no US Open Challenge, a gente já tratou sobre esse assunto. Vamos falar do Leon Slater e da renovação do roster no SmackDown. Primeira coisa, o Leon Slater vai assinar com a WWE quando o contrato dele com a TNA vencer. Vai ser a mesma história do Joe Hendry, tá? É capaz de ele também não passar pela NXT, tá? É bem capaz de ele ir direto pro main roster e ele ficar ali no mid-card, que eu acho que é o lugar dele. Então, assim, é legal de ver mais um talento muito novo. O Leon Slater é muito novo, e tá ali surpreendendo a gente com grandes atuações e com grandes lutas. Eu fico muito feliz por isso. É claro que isso vai desfalcar um pouquinho a TNA. Eu vou fazer um sincerão do dia específico sobre esse relacionamento da WWE com outras companhias. Talvez eu até grave um vídeo com o Mets. Eu tô devendo. Eu tinha feito um vídeo com o Mets que a gente acabou não gravando. Eu vou conversar com ele para ver se a gente faz de novo. Que a gente fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou ver se eu converso com ele sobre essa história. Tá? Mas eu acho que essa renovação de talentos vindo da TNA, talentos vindo da NXT para a WWE. A WWE agora contratando gente de fora, né? O Powerhouse Hobbs deve vir da AEW. Essa renovação que está acontecendo esse ano, que está sendo muito rápida, está sendo positiva. Tá? No passado já aconteceram outros tipos de renovações que não foram muito boas. Mas esse ano especificamente, como a turma da NXT que está subindo é muito forte, ficou muito talento bom ainda lá, eu acho que isso vai acabar trazendo efeitos muito positivos para a WWE no futuro. E aí, a gente tendo esse SmackDown de 3 horas, isso vai ajudar a botar as coisas nos eixos ali no show. Me preocupa um pouco quando voltar para 2 horas, isso deve acontecer a partir de agosto, tá? Mas eu acho que nesse momento está sendo bem interessante da gente ver essa situação. E eu fico feliz por Leon Slater, um talento jovem, tá ali aparecendo no SmackDown. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato da WWE e sobre os talentos que podem vir a enfrentar o próprio Drew McIntyre pelo título, tá? Porque tem muitas histórias que estão circulando aí, muitas possibilidades. Eu queria discutir um pouquinho sobre isso. O Iago diz o seguinte: estou pensando que vai ter um combate 4 fatais pelo indiscutível título da WWE na WrestleMania. Por isso, Roman Reigns, Cody Rhodes e Jacob Fatu são minhas possíveis escolhas para vencer o Royal Rumble. Drew McIntyre vai sair como campeão do Royal Rumble no PLE e a WWE que se vire para construir a história. Além disso, o Teteu ele fala que queria tanto ver o Zayn como campeão do Rumble, mas até aqui está na cara que vai o Sami Zayn vencer no sábado e lutar contra o Drew no Rumble, que é uma pena. O Zayn merece ser main event da WrestleMania fácil. Tem alguns detratores do Sami Zayn, rapidinho, que vão falar que o Sami ele acabou acertando um soco sem querer no Dragon 9, o que acabou gerando corte no Dragon 9, tá? E aí tem gente que fala que o motivo pelo qual a WWE não empurra o Sami Zayn é porque ele é meio violento nas lutas. Tá? Eu acho que, sinceramente, ele nunca causou nenhuma contusão séria em ninguém, né? De vez em quando ele causa um corte aqui, outro ali. Acho que se ninguém reclamar, cara, não tem porquê o Sami Zayn ser colocado de lado. Agora, eu acho que esse cenário do main event, do campeonato da WWE, vai ser meio complicado, porque realmente a WWE ela tem muita gente para entrar nesse cenário. Tá? Muita gente para entrar nesse cenário. E eu acho que o que está acontecendo, na verdade, né? O Iago ele falou de repente ter uma 4 fatais na WrestleMania.
Eu tô achando que, de repente, esse cenário do campeonato da WWE vai ser decidido na Elimination Chamber, tá? Roman Reigns, Cody Rhodes, Jacob Fatu, essa galera vai pra Elimination Chamber, tá? Para poder decidir quem vai enfrentar o Drew McIntyre na WrestleMania. Eu acho que o vencedor do Royal Rumble vai ser alguém do Raw. Porque no Raw você não tem assim um grupo muito grande de lutadores para enfrentar o CM Punk. Então eu acho que a WWE vai direcionar o main event do Raw para o vencedor do Royal Rumble. Daí surge como principal favorito o Bron Breakker, né? E aí CM Punk e Bron Breakker faria o main event da WrestleMania. Isso deslocaria o resultado do SmackDown, né? O desafiante do Drew do lado do SmackDown para a Elimination Chamber. Tem gente que gostaria que o Drew defendesse o título na Elimination Chamber, mas a gente sabe que a WWE não tem feito isso. O que eles têm feito é escolhido o adversário de um campeão na Elimination Chamber. Então pode acontecer de essa galera tá aparecendo aí, o Roman Reigns, o Cody Rhodes, o Jacob Fatu, né, e outros lutadores, talvez até mesmo o Sami Zayn, mesmo perdendo na WrestleMania, pode acabar se classificando. Podemos ter um Trick Williams que acabou de chegar, podemos ter outros lutadores que estão chegando aí e entrarem nessa Elimination Chamber, talvez até mesmo o Carmelo Reis, para compor essa luta e ver quem realmente vai enfrentar o Drew. Eu acho que na Elimination Chamber você consegue construir algumas histórias, construir algumas rivalidades, até mesmo preparando para a WrestleMania. Isso já aconteceu no ano passado, né? Você teve Seth Rollins e CM Punk se engalfinhando na Elimination Chamber e aí o John Cena derrotando o CM Punk no finalzinho. Então eu acho que dá para fazer algumas coisas ali para poder alavancar esse cenário aí do main event do SmackDown. Eu acho que eu tô sentindo que isso tá caminhando para a Elimination Chamber. E com relação ao Sami Zayn, eu também acho que o Sami vai ganhar esse torneio no dia 24, no Saturday Night Main Event. Ele vai ganhar essa luta de 4 fatais e ele vai enfrentar o Drew lá na Arábia Saudita para deixar o público maluco por causa do fato do Sami Zayn ser árabe e eles vão estar lutando na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é meio que uma segunda casa do Sami, principalmente depois que a Arábia Saudita e a Síria pararam de se engalfinhar, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô achando que o Sami Zayn vence e aí ele vai para a Arábia Saudita e lá ele perde, porque a WWE, eu já falei isso várias vezes, a WWE adora fazer um lutador da casa perder nos principais momentos para aumentar o hit do adversário. Então seria uma forma de fazer o Drew McIntyre ficar ainda mais vilanesco, recebendo todas as vaias da plateia da Arábia Saudita, e aí depois o Sami sai aclamado como um cara que, poxa vida, vai chegar lá um dia, não foi ainda agora, mas vai chegar, tá bom? É claro, surpresas podem acontecer, mas eu acho que vai ser isso aí. Agora, o Vinícius Ferreira, ele traz um comentário interessante sobre esse booking que ele gostaria de fazer sobre esse campeonato. E aí tem a ver muito com algumas coisas que a gente tem comentado aqui. Ele diz o seguinte: realmente espero que a WWE passe a adotar reinados mais curtos, porém mais épicos para seus campeões mundiais. Espero que o reinado do Drew seja Drew versus Jacob no Saturday Night Main Event. Vai acontecer. Na verdade, não foi Saturday Night Main Event. O Drew não vai enfrentar ninguém no Saturday Night Main Event. O Jacob vai enfrentar o Cody, tá? Drew versus Reigns no Royal Rumble não vai acontecer. Acho que vai ser Drew versus Sami, mas Drew versus Reigns não seria nenhum absurdo. Drew defendendo o seu título na jaula no Elimination Chamber, também acho que não vai acontecer, mas deve acontecer do Drew, na verdade, aguardar o vencedor da jaula. E por fim, Drew versus Sami na WrestleMania, com Drew perdendo seu título. Aqui pode acontecer. Daí o próprio Sami poderia perder o título uns meses depois do Money in the Bank, sofrendo cash-in na mesma noite de algum Heel que por sua vez perderia em alguns meses o título. Bom, primeira coisa, eu particularmente, me engalfinhei todo aqui. Eu particularmente não gosto da ideia de um Money in the Bank que é feito cash-in na mesma noite, tá? Eu acho que se perde um pouco de um crescimento de um lutador que ganha muito com a persona do Mr. Money in the Bank. Tá? Eu acho que essa imprevisibilidade ela traz algo a mais para os shows que se perde quando se faz o cash-in na mesma noite. Tá? Dito isso,
Seu cenário ele é plausível, mas eu diria que assim, o meu cenário, que eu acho que vai acontecer, tá? O Sami Zayn ganha no Saturday Night Main Event, vai pro Royal Rumble enfrentar o Drew e o Drew ganha. O Drew aguarda o vencedor da jaula, e aí o vencedor da jaula pode ser o Sami Zayn, tá? Pode ser o Sami Zayn. O Sami Zayn pode ganhar a Elimination Chamber. E aí o Sami, por este caminho, enfrentaria o Drew na WrestleMania e ganharia o campeonato da WWE. Isso eles poderiam fazer uma revanche posterior, onde o Drew pegasse o título do Sami. E aí eles poderiam alternar o título entre eles, fazendo lutas sensacionais. Poderia a primeira luta acontecer normalmente na WrestleMania, ter uma revanche normal na Elimination Chamber, nada, no Backlash. E aí depois, no pay-per-view na Itália, poderia ter uma terceira luta, sendo uma Last Man Standing ou mais Extreme Rules, alguma coisa assim. E eles poderiam fazer uma quarta luta um pouco mais para frente. Eu particularmente acho que dá para fazer uma situação assim. No passado já aconteceu de lutadores trocarem o título em vários shows, vários pay-per-views mensalmente. Então acho que dá para fazer. Isso ajudaria a elevar ainda mais o Drew e o Sami como dois grandes campeões. E eu acho que o Sami merece isso da mesma forma que o Drew merece. Eu acho que o Sami também merece. Mas a sua estrutura de lutas até a WrestleMania faz sentido, tirando a luta do Drew e do Jacob, que a gente já sabe que o Jacob vai pegar o Corey, tá? Dali pra frente faz sentido, é legal, mas eu acho que não é o que vai acontecer, né? Eu acho que vai ser por aí. Eu acho que a principal coisa que a gente vê aqui do seu Fantasy Book que realmente pode acontecer é Drew versus Sami Zayn na WrestleMania, com a possibilidade do Drew perdendo o título pro Sami pra ser um momento assim de consagração para o Sami Zayn, para deixar a galera louca, e seria aquela luta para 5 estrelas, porque os dois são absurdos no ringue. Agora, o Kaique, ele vai trazer um comentário interessante sobre o Trick Williams, né? Ele vai dizer o seguinte: tiozão, o Trick Williams tem muita aura, você tá doido? Espero que a WWE coloque ele logo no rumo do midcard e do cinturão. Não quero ele no rumo do cinturão indiscutível da WWE por agora, não. Eu acho que o Trick Williams ele tá nessa luta de quatro fatais só pra ele ganhar um pouquinho de cartaz em cima dos principais lutadores. E eu não me incomodo com isso, não. Eu prefiro que o lutador ele seja. Que a WWE sabe que tem potencial, já seja colocado contra os principais do que ser colocado contra jobbers, sabe? Isso me irrita um pouquinho. Então, eu gostei da forma como a WWE tá introduzindo o Trick Williams. Ele vai lutar nessa luta de quatro fatais. É uma forma de ele perder sem perder, porque numa luta de quatro fatais ele não precisa perder a decisão para perder a luta. Ele não vai tomar o pinfall nessa luta, tá? Então eu acho que vai ser legal de ver a forma como o Trick Williams vai participar dessa luta. Ele vai ganhar um cartaz aí e eu acho que o futuro dele é brilhante. Tá? E eu concordo com você, ele tem muita áurea e é impressionante como a persona dele se traduziu bem no main roster. É impressionante, porque na NXT, como o ginásio é muito pequeno, né? Geralmente a WWE só bota a NXT pra lutar em ginásio grande na época do Stand and Deliver. Você fica meio assim, pô, mas será que essa persona vai se traduzir bem numa arena grande, com público grande? No caso do Trick, tá se traduzindo bem, o público gritando Whoop That Trick, então tá sendo muito legal. E o Trick ele tem um jeito meio interessante assim de promar, né? Meio esquisitão, mas eu particularmente não me incomoda. Então, sim, eu tô gostando da estreia do Trick e eu acho que ele tem um futuro muito legal aí pela frente na WWE. Agora, o Rafael, ele trouxe um outro comentário, dessa vez falando sobre a Chelsea Green. Ele disse o seguinte: vários falaram que a Chelsea Green seria valorizada após o Unreal, e a verdade é que ela virou uma jobber. Tratamento com ela é bizarro. Cara, eu não posso deixar de concordar contigo. Eu concordo em gênero, número e grau. A Chelsea Green, ela virou uma jobber. Só que é interessante que ela virou uma jobber que ganhou um campeonato dos Estados Unidos aí no meio do caminho. Né? Um fluke, né? Assim, foi uma zebra assim que ela ganhou o campeonato, mas ela ganhou. Então é muito interessante a gente ver e analisar como que a WWE está utilizando a persona da Chelsea Green. O fato de ela ter batido sem querer na Jade Cargill também me chamou a atenção nesse último show. Eu tô começando a achar que a WWE vai gradativamente colocar a Chelsea Green para enfrentar a Jade Cargill e não se surpreendam se ela roubar esse título da Jade, tá?
E eu não sei se eu gosto dessa história. Eu gostaria de ver a Chelsea Green sendo apresentada de uma forma diferente, mas ela está sendo apresentada como uma Rio de comédia. E rios de comédia de vez em quando ganham títulos, tá? Então, não se surpreendam se, na verdade, a Chelsea Green, mesmo sendo colocada como uma jobber, acabe ganhando esse campeonato da WWE, tá? Então, seria bizarro se isso acontecesse. Particularmente, eu acho que iria jogar o título da WWE bem para baixo e iria só empurrar o Campeonato Mundial Feminino como principal da divisão feminina. Mas, cara, ela tá lá. Ela bateu na Jade Cargill sem querer, né? A Jordynne Grace saiu do caminho. Bizarro, mas pode acontecer, tá? Mas que ela tá sendo tratada muito mal como lutadora, né? Ela tá sendo colocada como uma jobber, tá? Isso aí é um fato. Ah, agora nós temos um comentário do Pedro, que é aquele comentário que assim, é pra gente fechar com chave de ouro, né? O nosso sincerão da galera. E a gente não pode deixar de falar dele, né? Não tem como a gente deixar de falar do cara. Ele diz o seguinte: posso estar delirando, mas amei essa entrada do Kit Wilson. Ele está roubando a cena. O cara tem um carisma e essa entrada pegou muito bem. É questão de meses para o público decorar e gritar Kit Wilson. Que inovação, que top. Olha, quando eu falo pra vocês que uma boa música de entrada é metade do caminho pro cara acabar tendo sucesso na WWE, muita gente torce a cara, tá? Mas, cara, a situação do Kit Wilson é exatamente essa, tá? A WWE criou uma música chicletaça para o Kit Wilson, ainda botaram uma Titantron excepcional e deram uma persona muito inovadora, que é essa persona dele falar todo mundo que todo mundo tem uma masculinidade tóxica, o que basicamente permite que ele faça feuds gratuitas e fáceis com todo mundo do roster, porque todos os lutadores da WWE são machos tóxicos, essa é que é a verdade. Não tem um que se salva. Então, é muito legal ver o Kit Wilson, as poses dele, a forma como ele se expressa são muito, muito interessantes. E por incrível que pareça, ele tem a estatura, tá? Ele não é um lutador baixo, ele tem um visual. Cara, a WWE pode tirar algumas boas coisas do Kit Wilson, tá? É um futuro campeão mundial? Não, não acredito nisso. Mas eu começo a ver uma avenida pro Kit Wilson ganhar um campeonato secundário aí. Por que não? Né? Ele tinha uma dupla muito legal com o Elton Prince. Mas a verdade é que talvez a gente esteja vendo que o Kit Wilson tem potencial como lutador de simples, né? Então, vamos ver. A persona dele lembra muito a persona do Dolph Ziggler, né? A forma como ele se porta, os maneirismos dele lembram um pouco do Dolph Ziggler. E o Dolph Ziggler acabou pegando muito bem com o público com o tempo. Se o Kit Wilson ele apresentar a qualidade no ringue que o Dolph Ziggler apresentava, eu acho que ele pode crescer sim na WWE. E essa música de entrada vai ser fundamental para isso. Eu não preciso ir muito longe, tá? Boa parte da aura do Obafemi tem a ver com a entrada dele. A entrada, o visual da entrada, a música de entrada e a forma como ele caminha até o ringue. Ele parece aquele monstro ameaçador que tá vindo para te devorar. Então, assim, tudo isso ajuda muito na jornada de um lutador. Não se surpreendam se Kit Wilson acabar crescendo bastante na WWE nos próximos tempos, beleza? Então, com isso a gente encerra o Sincerão da Galera de hoje. Eu quero conhecer e saber das suas tréplicas, coloquem aqui nos comentários. Eu sempre me divirto vendo o que vocês falam sobre as minhas opiniões. E não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.